se você não sabe o que é teologia bíblica, fica perdido nessas histórias, eu vou falar pra você sobre o mês 2 e 3 dos meus estudos na INC. Bom, gente, no mês 2 e no mês 3 da INC, vocês vão acompanhar aí que tem vários vídeos falando sobre cada mês que a gente tem um livro para ler, uma indicação de um livro e uma série de outras coisas que eu não consigo fazer, obviamente, mas que o Pedro nos dá como uma tutoria para que a gente desenvolva, assim, um estudo, assim, um estudo, não é? Esse mês 2 e 3 a gente estudou o Antigo e o Novo Testamento através do... Aqui, ó, não me atrevo a dizer este nome aqui, tá? Não me atrevo. Mas a gente deu um apelidinho carinhoso pra ele, dado, assim, a paixão que a gente teve por ele, que é Geraldão. O pessoal daí que vai entender. Geraldão é um amigo, aquele amigo, assim, difícil, mas que a gente ama. Na verdade, assim, eu fiz grandes descobertas com o Geraldão, eu amei, e eu só pude entendê-lo com as aulas do Pedro. Porque eu comecei a ler e já tava desesperada da hermenêutica, né? Vocês vão ver o vídeo da hermenêutica pipocar por aí, porque vai demorar. A hermenêutica me traumatizou. Mas ele trouxe alguns entendimentos, assim, tão bons depois que o Pedro, junto comigo, né? Eu consegui, assim, nos vídeos do Pedro entender melhor. E eu quero falar um pouquinho pra vocês. Então, se vocês não têm base de teologia, se vocês são que nem eu, que estão, assim, tentando no começo, querendo aprender, esse é um lugar bom, tá? Porque nós estamos todos começando. A teologia bíblica é diferente da sistemática. A sistemática é um pouco mais racional, dividida por sistemas. Não é sistemas, mas é por assuntos, assim, né? Ela divide e relaciona as coisas de forma mais racional, assim, vamos dizer assim, mais organizadas, assim. É assim que eu entendo, tá, gente? Né? Mas eu acho que eu vou falar um pouco disso mais pra frente, mas enfim. A teologia bíblica, ela já é uma teologia, assim, aqui eles falam assim, ó, dentre as definições que ele dá aqui no livro, que o Geraldão dá aqui no livro, uma delas, assim, que ficou claro pra mim é que, assim, a teologia bíblica lida com a revelação como sendo a atividade divina e não o produto final dessa atividade. Então, tipo assim, ó, como é que eu vou dizer? Do jeito que foi explicado aqui, foi um jeito que eu nunca tinha experimentado antes, tá? Porque ele não tem, assim, aquela ordem, assim, ele tem uma ordem, assim, cronológica, claro, mas ele mostra, assim, como mesmo, aqui vai ser falado bastante sobre isso, Pedro vai falar muito sobre como se fosse o drama no sentido gênero literário, sabe? Drama de gênero literário, não de drama dramático, drama de gênero literário. O drama das escrituras, o drama da doutrina. É assim que ele explica, como se fosse uma grande história, uma grande história que Deus criou e nós estamos aqui participando da encenação da história. Tipo, nós somos personagens da história, enfim. Então, acaba que ele vai pegando e vai mostrando como que Deus vai se revelando e como as coisas vão acontecendo, um enredo, assim, sabe? Então ele pega as coisas conforme o enredo vai mostrando elas. E ele vai pincelando aquilo que o enredo mostra de maior. Aquilo, assim, ó, que uma das coisas, assim, aqui eu aprendi vários termos, assim, que a gente fica, olha, o que é isso? Por exemplo, o que é revelação natural? A revelação natural é a natureza, é aquilo que está dentro de nós. Lá em apologética, por exemplo, depois, como eu tô gravando esse vídeo muito depois, eu já tive um pouco de apologética, que seria de outro mês, né? Não do mês de fevereiro, de março. E eles falam, já usando o que tá aqui, eles falam sobre que todo mundo tem dentro de si uma revelação de Deus, né? Está dentro de nós, então a revelação natural é a revelação que Deus já colocou em nós, automaticamente a gente já, por ser criatura dele, tem. A gente vê nas pessoas Deus e na natureza. E tem a revelação especial, que é a palavra de Deus. Não só a palavra escrita, mas a palavra de Deus, dita, né? Então, não existia a palavra de Deus no Éden? Claro que existia. A palavra de Deus criou todas as coisas, né? Então, Adão já vivia com a palavra de Deus, além da revelação natural na natureza. Ele já tinha esse relacionamento com Deus, já na revelação especial, que Deus se revelava para ele. O que o autor vai deixar muito claro para nós, e o que Pedro vai deixar muito claro para nós, é que a gente só conhece Deus porque ele quis se revelar. Então, ele quis deixar pistas, ele quis se revelar a nós. E a gente só pode conhecer ele mesmo através da sua palavra especial, da revelação especial, caso ele queira, né? Então, a teologia bíblica vai falar que é muito mais de Deus querendo ser conhecido do que nós querendo conhecê-lo. Então, isso já é uma coisa assim que, sabe, sempre pensa, bom, Deus quer se revelar. Então, é difícil.
Pode ser difícil conhecer Deus porque Deus é Deus, né? Mas ele tem essa vontade, a natureza mostra que ele quer se revelar a nós. De todas as maneiras ele tentou isso, tanto que Jesus veio à Terra e se revelou a nós. Outra coisa assim que eles falam assim é de revelação, ele fala como se fosse uma semente, ele usa um termo aqui, ele fala como se fosse uma semente, sabe? Revelação orgânica. E é bem assim, aquela revelação assim gradativa que Deus tem na Bíblia, né? Então se tu for ver assim, jogar ali a Bíblia no telão assim, e aí tu for ver como Deus foi se revelando pro povo, quais as características dele em cada parte da existência da história, a gente vai ver que Deus ia se revelando aos pouquinhos, porque era a capacidade que as pessoas tinham de ir assimilando Deus, até chegar em Jesus, que foi o boom, né? A materialização de toda aquela revelação. Então, olha que lindo se fosse um filme, sabe? É um stand, assim, um banner, assim, e aí Deus se revelando, e é como se fosse uma semente crescendo, uma árvore, e aquela revelação fica tão grande que ela se materializou, e era Jesus, né? É Jesus, não é? Mas, amei, foi, assim, pra mim, lindo. Aí eles falam da revelação pré-redentora, revelação pós-redentora, né? E aí já é uma coisa um pouco mais, quer saber mais, lê o livro, né, filha? Mas é mais difícil de explicar, fica muito longo o vídeo, mas basicamente é que eles falam de uma revelação já redentora de Deus, uma ideia de redenção já no Éden, quando Deus faz a promessa para eles. Quando Deus vai lá e fala com eles, da tua semente virá aquele que vai pisar a cabeça da serpente. Deus ali já revelava o seu plano redentor ali, já havia um pacto de Deus com o ser humano, né? Já naquele momento ali. Outra coisa assim que não é muito falada assim na minha tradição, e nunca tinha escutado essa explicação, é a explicação que o autor vai dar, e o Pedro também vai falar com muita clareza assim pra gente, de que no Éden a gente tinha aquela imagem infantil de que Adão e Eva comiam a maçã e pum, né? Conhecimento apareceu aí do bem e do mal. Não. Ele vai falar aqui que, por exemplo, Deus queria se revelar e revelar as coisas para Adão como uma criança, vai aprendendo, né? O pai vai falando e vai aprendendo. Então, ele colocou aquela regra ali, né? Na obediência da regra de não comer a maçã, ele ia entender que existia um bem e o mal, né? Se ele obedecesse, ele ia entender o bem e o mal a partir do bem, daquilo que Deus estava tentando ensinar a ele. Ele ia passar por aquela prova, né? E aquela provação, né? E aí aprendeu o que é bem e mal através de Deus. Mas o homem se rebelou contra Deus, né? E ele quis antecipar esse passo aí, não, vamos saber logo o que é. E resolveu cair na tentação, porque o inimigo faz da gente, faz da prova que Deus faz conosco uma tentação. Não é Deus que nos tenta, Deus não nos tenta, Deus nos prova. E o diabo faz aquilo uma provação. E ele chega lá e ilude, como todos conhecem, a Eva não lembra das palavras de Deus, nem a Adão, né? Quando Eva chega com uma ação, mas ele resolve ouvir coisas exteriores, né, que no caso era Satanás, e não prestam atenção na palavra de Deus, né, naquilo que Deus tinha dito, e acabam caindo e aprendendo o que é bem e mal a partir do mal, que é da desobediência. Muito triste, mas assim fica tão mais claro, sabe, não foi a mordida na tal da maçã, que nem a maçã, né, tô dando um exemplo aqui, mas ficou muito claro isso, assim. E depois ele vai explicar que no deserto, Deus vai nos redimir através de Cristo, passando por uma provação e que o inimigo leva uma tentação. E ao contrário do velho Adão, Cristo vai passar por esta prova e por esta tentação usando a palavra de Deus, né? Se valendo daquilo que o seu pai ensinou. E no caso ali, a palavra já vindo de escritas dos profetas, já havia realmente uma palavra escrita, não era só a palavra dita, né? Como no Éden, só a palavra revelada assim, de cara para Adão, né? Jesus vai lá e vence através da palavra de Deus já, que é conhecida de todos hoje, na época, a parte do Antigo Testamento, e rebate todas as investidas de Satanás, redimindo assim a nossa queda desde ali, toda a vida de Jesus. Esse autor ele faz bem esse ponto, ele mostra bem direitinho todo o Antigo Testamento, a revelação de Deus e como Deus vai moldando a história para nos redimir. E aí ele mostra na vida de Jesus passo a passo da sua redenção. Existe também aí no Novo Testamento uma coisa muito curiosa, que é a questão do batismo e de toda a revelação de Cristo para nós, né?
E é muito lindo, é muito legal, é muito extenso, não vou falar aqui pra vocês, mas eu aconselho muito vocês que vocês entrem lá no link, peguem o guia de estudos e façam o cronograma de leitura. Se vocês não entenderem, existem um monte de podcast, de conteúdo que os alunos da INC mesmo estão postando. A INC tem postado muito conteúdo para explicar para vocês tudo isso, mas não percam de ler sobre o batismo, sobre João Batista, é esclarecedor, é incrível. Quem sabe um dia eu faço um vídeo só falando sobre como o autor aqui, o Geraldão, nos explica o batismo e como o Pedro embasa muito bem isso, pra vocês entenderem. Mas hoje eu vou ficar por aqui, foi isso que eu queria mostrar pra vocês. Então esse aqui é o livro do mês 2 e 3. Obviamente, gente, eu não li ele inteiro. Desculpe, não consegui ler ele todo, mas eu pretendo no ano que vem repassar todas as minhas aulas para poder aproveitar mais, porque com o tempo a gente vai adquirindo maturidade e a forma como o Pedro foi encaixando as matérias faz com que tudo vá fazendo muito sentido na cabeça da gente. Então, mesmo se você não tem dificuldade, se você não tem muito conhecimento, se você, que nem eu, é filho da pátria educadora e teve uma péssima educação, não tem esse hábito de leitura, aos poucos, assim, sabe, as coisas vão se encaixando, a gente vai entendendo e Deus vai ficando, assim, gigante, maravilhoso, assim, muito, 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 muito bom mesmo.